Havia algo no ar do Grand Zafira Hotel, naquela tarde de terça-feira, que parecia mais denso do que o habitual. O ar-condicionado soprava em 19 graus exatos, a temperatura que o gerente-geral Khalid Mansour havia determinado como a temperatura ideal para hóspedes de alto padrão. Os lustres de cristal de Murano pendiam do teto com uma imobilidade quase arrogante, cada prisma refletindo a luz em ângulos estudados para impressionar. O mármore italiano do saguão, trazido especificamente de Carrara por instrução do próprio Sheikh Omar al-Rashid, 15 anos atrás, reluzia como uma superfície de lago congelado. Tudo ali era calculado, tudo ali era curado, tudo ali gritava em silêncio refinado. Você precisa merecer estar aqui. Ela entrou às 14h37. Yasmin al-Rashid, 34 anos, caminhou pelo par de portas automáticas de vidro blindado com uma lentidão que não era cansaço, era consciência. Uma mão apoiada com suavidade sobre a barriga proeminente de 7 meses, a outra segurando a alça de uma mochila de couro desgastado que havia cruzado 4 continentes com ela. Seu abaia era preto, limpo, absolutamente sem bordados. Seus sandálios eram de couro simples, comprados num mercado em Amman 2 anos atrás. Seu rosto, desprovido de qualquer maquiagem, carregava apenas a pele dourada de quem cresceu sob o sol do Golfo e uma serenidade nos olhos castanho escuros que não era resignação. Era paciência. A paciência específica de quem sabe exatamente o que está fazendo. Os olhos castanho escuros varreram o saguão com uma familiaridade inconfundível. Não era o olhar de turista em busca de referências. Era o olhar de quem conhece cada canto de um lugar, onde fica cada pilar, cada câmera de segurança, cada saída de emergência. O olhar de quem, em algum lugar da própria memória, viu aquele mármore ser assentado peça por peça. Khalid Mansour tinha 47 anos e havia construído sua carreira sobre um único talento: identificar em menos de 3 segundos quem pertencia àquele mundo e quem era, como ele gostava de dizer em inglês para os colegas estrangeiros, a misplaced element, um elemento deslocado. 20 anos de hotelaria de luxo em Genebra, Singapura e Dubai haviam afiado esse instinto como uma faca de chefe. Seu terno cinza chumbo era Brioni, sua gravata era de seda italiana e o distintivo dourado com o símbolo do Zafira Group em seu lapel era polido todas as manhãs com um pano específico de microfibra. Não por vaidade, por disciplina. Khalid Mansour acreditava que a aparência era tudo, que ela era literalmente o único código moral que importava. Quando viu Yasmin entrar, seu estômago não apertou. Apenas registrou, com a frieza de uma máquina bem calibrada. Erro de entrada. Ele se levantou de trás da mesa de concierge e caminhou em direção à mulher com passos medidos. Seus colegas o chamavam de o porteiro do paraíso. Ele não achava o apelido irônico. Achava preciso. Madame, disse ele em árabe formal, interceptando-a a 12 metros da recepção. O Grand Zafira é um estabelecimento privado de hospedagem de alto padrão. Seria minha satisfação ajudá-la a encontrar um transporte para outro endereço mais adequado às suas necessidades. Yasmin olhou para ele, apenas olhou. Eu só quero sentar-me no lounge por alguns minutos, disse ela com uma calma que deveria e não foi um sinal de alerta. Estou aguardando alguém. Khalid abaixou a voz num tom que pretendia ser discreto, mas calculou o volume para que os 2 concierges à sua esquerda ouvissem cada sílaba. Este lounge é exclusivo para hóspedes e convidados confirmados, e com todo o respeito. Ele fez um gesto vago, quase artístico, em direção à mochila. A senhora não parece preparada para este ambiente. Um dos concierges virou o rosto. O outro deixou escapar um sorriso que tentou e não conseguiu suprimir. Yasmin respirou fundo. Tudo bem, disse ela. Então me registre como hóspede. Uma pausa mínima. Quero a suíte imperial, por favor. O que aconteceu em seguida durou aproximadamente 40 segundos.
E durante esses 40 segundos, Khalid Mansour cometeu o único tipo de erro que uma carreira de 20 anos não consegue sobreviver. O erro que acontece diante de testemunhas. Ele piscou uma vez, depois soltou uma gargalhada. Não era uma gargalhada involuntária, nascida de surpresa genuína. Era uma gargalhada construída, virada levemente para o lado, para garantir que os funcionários da recepção também pudessem ouvi-la e interpretá-la como o espetáculo que ele pretendia que fosse. A suíte imperial, repetiu ele, com a entonação de quem repete uma piada que estava esperando o momento certo de contar, custa 95 mil dirhams por noite. Isso são aproximadamente 26 mil dólares americanos. Pausa proposital. Por noite. Cada palavra saiu com o intervalo de um metrônomo cruel. Talvez a senhora prefira algo próximo ao aeroporto. Posso ligar para a recepção deles. 2 recepcionistas, Nadia Hassan, 26 anos, e Sana Al-Farsi, 31, trocaram olhares. Nadia desviou o rosto imediatamente, algo parecendo contrair em sua garganta. Sana esboçou um sorriso automático, o sorriso de quem aprendeu que concordar com o chefe é sempre o caminho mais seguro. Um mensageiro que passava com uma mala Louis Vuitton diminuiu o passo imperceptivelmente para ouvir. O que Khalid não sabia, o que nenhum deles sabia, era que a mulher diante dele havia aprendido a contar esse tipo de segundo desde muito antes de qualquer um deles imaginar. Yasmin abriu a mochila devagar, sem pressa, sem nervosismo, sem a menor urgência de quem precisa provar algo para alguém. Sua mão desceu ao interior da mochila com a calma de quem procura uma caneta num bolso de casaco e retirou um único objeto. Não era um cartão de crédito comum. Era uma peça de metal escovado, mais pesada do que qualquer cartão de plástico, com o símbolo do Zafira Group gravado em relevo dourado no centro. Um cartão que Khalid Mansour havia visto apenas 2 vezes em 20 anos de carreira, nas mãos do fundador do grupo e de seu representante legal durante uma auditoria. "Prefiro pagar à vista", disse Yasmin com voz neutra. Por 3 noites, ela deslizou o cartão sobre o balcão de mármore. O sistema da recepcionista emitiu um sinal. Um apito diferente do habitual, mais grave, mais longo. Os olhos de Sana se arregalaram de um jeito que não era entusiasmo, era outra coisa completamente. Ela tocou o cotovelo do colega ao lado, sem desviar os olhos da tela. Ele se inclinou, leu a tela e ficou absolutamente imóvel. Khalid estendeu a mão e arrancou o cartão com a impaciência de quem já imagina a conclusão da história. Passou na máquina ele mesmo e sentiu algo gelar em seu estômago, não no peito, não na garganta, mas especificamente no estômago. Como se o órgão houvesse decidido, antes de qualquer função cognitiva, que algo havia mudado irreversivelmente. A tela exibiu, em letras vermelhas que ele nunca havia visto antes naquele sistema: acesso, restrito protocolo diamante, contatar diretoria imediatamente. Khalid ficou com o cartão na mão, olhou para a tela, olhou para o cartão, olhou para Yasmin. E foi nesse exato momento que ouviu passos apressados vindo do corredor administrativo. 30 anos antes, em uma cidade diferente, Yasmin Al-Rashid tinha 4 anos e brincava nos corredores de um hotel que o pai ainda estava construindo. Sheikh Omar Al-Rashid havia comprado o terreno em Dubai, num período em que a cidade ainda não era o que se tornaria. Quando o deserto ainda era mais real que o concreto, quando a ambição de transformar aquele lugar num centro do mundo era considerada pela maioria uma loucura de homem rico com tempo demais. Yasmin lembrava do cheiro de cimento fresco, das mãos do pai, grandes e calejadas apesar do dinheiro. Mãos de homem que havia carregado tijolos antes de aprender a comprar o terreno onde os tijolos seriam carregados por outros. Aos 12 anos, Yasmin acompanhava o pai em reuniões de conselho. Ficava sentada num canto, quieta, com um caderno no colo, anotando. Não porque o pai pedisse, porque ela entendia,
com a precisão de uma criança que cresceu olhando para o dinheiro como ferramenta e não como destino, que o poder real estava em conhecer os detalhes que as outras pessoas consideravam pequenos demais para anotar. Aos 22 anos, formada em gestão hoteleira em Lausanne e direito empresarial em Londres, Yasmin havia recusado a cadeira executiva que o pai lhe ofereceu. "Prefiro aprender por baixo", ela disse, e passou os 2 anos seguintes trabalhando em diferentes funções dentro dos hotéis do grupo recepção, governança, cozinha, manutenção. Usava nome de solteira diferente, não revelava quem era. Aprendeu que havia 2 mundos dentro de qualquer hotel de luxo: o mundo que os hóspedes viam e o mundo invisível que mantinha esse mundo funcionando. E aprendeu, com uma clareza que nunca abandonou, qual dos 2 era o mais importante. Quando assumiu o controle das operações do grupo aos 30 anos, após a doença do pai, a primeira medida que tomou foi implementar uma política de avaliação anônima em todos os hotéis. Consultores externos, sem identificação, visitavam cada propriedade e avaliavam o atendimento com base em critérios que incluíam, explicitamente, tratamento de pessoas com aparência discreta. Naquela tarde de terça-feira, ela não estava visitando o Gran Zafira por acidente. Estava fazendo exatamente o que havia prometido ao pai antes de ele fechar os olhos, 3 semanas atrás. Verificar pessoalmente, antes do nascimento da filha, como o hotel tratava as pessoas que o mundo invisibilizava. Ela sabia o que ia encontrar. Esperava encontrar. O que não esperava era encontrá-lo tão rapidamente, tão ostensivamente e com uma plateia tão conveniente. Farouk Al-Sayed, 58 anos, diretor regional do Zafira Group para o Oriente Médio, emergiu do corredor administrativo com o telefone ainda na mão e o rosto com a cor de quem acabou de receber uma notícia que reorganizou toda a sua compreensão do presente momento. Ele havia sido alertado pelo sistema há 30 segundos. 30 segundos que, descobriria mais tarde, continham cada um deles a quantidade de pânico de um mês inteiro de gestão de crises. Quando seus olhos encontraram Yasmin, a expressão transformou-se com uma velocidade quase cômica, de pânico bruto para alívio genuíno, com uma camada de reverência que não era performática. "Doutora Yasmin?" Sua voz saiu mais alta do que pretendia. "Meu Deus, já estávamos preocupados. Seu voo chegou mais cedo?" Ele se inclinou numa saudação respeitosa. Khalid Mansour sentiu as pernas pesarem, como se o mármore sob seus pés tivesse decidido absorvê-las. "Doutora?" A palavra saiu da boca de Khalid antes que ele pudesse retê-la. Farouk olhou para o gerente. Foi um olhar que durou talvez 2 segundos e comunicou uma quantidade de informação que normalmente exigiria um relatório de 10 páginas. "Khalid", disse ele devagar, como quem escolhe cada palavra com cuidado de quem sabe que palavras têm consequências. "Você sabe quem é esta senhora?" O gerente não conseguiu responder. "Yasmin Al-Rashid", disse Farouk, e cada sílaba caiu sobre o saguão como uma pedra sobre uma superfície de vidro. "É filha única do Sheikh Omar Al-Rashid, fundador do Zafira Group, proprietária de 67% das ações do grupo." Uma pausa, que inclui outra pausa. Esta claramente calculada, este hotel. O silêncio que desceu sobre o lobby do Gran Zafira, naquele instante, era de uma espécie diferente de todos os silêncios que um hotel de luxo normalmente produz. Não era o silêncio elegante entre conversas refinadas. Não era o silêncio de uma sala de espera impecável. Era o silêncio que precede o fim de algo. Nadia Hassan havia parado completamente, com uma pasta de documentos a 10 centímetros do arquivo, onde deveria guardá-la. Sana Al-Farsi estava com a boca levemente aberta. O mensageiro havia deixado a mala Louis Vuitton parada no meio do corredor, sozinha, como um monumento improvisado ao momento. 3 hóspedes, que tomavam chá das 4 no lounge, tinham abaixado seus jornais de forma discreta, mas absolutamente sincronizada.
Um jovem empresário alemão que esperava o elevador desistiu de apertar o botão e ficou parado, olhando. E Khalid Mansur, o porteiro do paraíso, sentiu o suor frio começar sua descida pela espinha com a inevitabilidade de uma maré. Yasmin não levantou a voz. Era o detalhe que mais perturbava a todos. Descobriria-se mais tarde, quando cada testemunha descrevesse o momento para outras pessoas. Ela não gritou, não exigiu, não ameaçou. Apoiou as duas mãos sobre o balcão de mármore com a compostura de quem se apoia numa mesa de trabalho qualquer. Olhou para Khalid Mansur com aqueles olhos castanho escuros absolutamente quietos e disse algo em voz baixa o suficiente para que apenas ele ouvisse. "Você tem filhos, Sr. Mansur?" Khalid assentiu. A voz havia sumido de algum lugar entre o estômago e a garganta e não encontrava o caminho de volta. "Então pense neles esta noite." Nas testemunhas daquele momento, as reações foram tão distintas quanto as pessoas que as produziram. Nadia Hassan, 26 anos, sentiu algo se soltar dentro do peito. Ela havia virado o rosto durante a humilhação, não por concordância, mas pelo reflexo automático de quem aprendeu que o silêncio é proteção. Agora, vendo Yasmin apoiar as mãos no balcão com aquela calma imponente, sentiu a vergonha daquele reflexo queimar com uma intensidade que saberia mais tarde que não esqueceria tão cedo. Sana Al-Farsi, 31 anos, estava calculando. Era boa nisso. Havia sorrido junto com Khalid porque era o caminho mais seguro e porque, honestamente, havia acreditado que a mulher de abaia simples era exatamente o que parecia ser. Agora, reprocessava cada segundo dos últimos 10 minutos com a urgência de quem percebe que esteve do lado errado de uma história que as pessoas vão contar por muitos anos. O mensageiro, Tariq, 23 anos, 6 meses de emprego no hotel, não estava calculando nada. Estava apenas olhando para aquela mulher grávida apoiada no balcão e pensando com uma clareza que o surpreendeu pela sua simplicidade. Ela nunca precisou de nós para saber quem ela era. O empresário alemão, junto ao elevador, havia discretamente tirado o telefone do bolso. Depois o guardou de volta. Depois tirou novamente. Havia algo naquele momento que parecia errado de registrar e que, ao mesmo tempo, parecia importante demais para não registrar. Farouk Al-Sayed permanecia a 2 metros de distância, com o telefone na mão, sem falar. Havia passado 11 anos assinando documentos para Khalid Mansur. 11 anos acreditando que havia escolhido bem para aquele cargo. 11 anos que, naquele segundo, estavam sendo revisados com uma velocidade desconfortável. Khalid Mansur não estava calculando. Não estava processando. Estava, pela primeira vez em 20 anos de carreira, completamente paralisado. Não pela revelação da identidade de Yasmin, embora essa fosse devastadora o suficiente, mas por algo mais específico e mais difícil de nomear. A compreensão de que havia feito em público, diante de testemunhas, com prazer deliberado, exatamente aquilo que ele havia passado a vida acreditando ser julgamento profissional, e que, na realidade, nunca havia sido outra coisa senão crueldade com uma gravata de seda italiana. Yasmin retirou o cartão da mão de Khalid com um gesto sem dramatismo. "Amanhã, às 9 da manhã, disse ela. Quero você na sala de reuniões com uma proposta. Como este hotel vai mudar seu protocolo de atendimento para tratar cada pessoa que entra por aquela porta com igual dignidade, independentemente de como ela está vestida." Uma pausa. "Agora, por favor, me leve à minha suíte. Estou cansada." A reunião das 9 da manhã durou 52 minutos. Khalid Mansur chegou às 8h47, terno diferente, sem a gravata. Primeiro sinal de que algo havia quebrado que ele não sabia ainda como reconstruir. Sentou-se com uma pasta na frente. Havia passado a noite montando uma proposta de novo protocolo de atendimento, que, relendo às 3 da manhã, parecia tão vazia quanto o gesto que a havia motivado. Colocou a pasta sobre a mesa. Não a abriu. Yasmin entrou às exatas 9 horas, sem Farouk,
sem assistentes, sem o aparato que o poder costuma trazer quando quer ser reconhecido. Trouxe apenas um copo de chá e a mesma mochila de couro desgastado. Sentou-se. Olhou para a pasta fechada de Khalid. Olhou para ele. "Você abriu a pasta em algum momento esta noite?" perguntou ela. "Sim", respondeu ele. "Acreditou no que escreveu?" Uma pausa que durou mais do que qualquer resposta. "Não", disse Khalid. Yasmin assentiu lentamente, como quem recebe uma confirmação que já esperava. "Então vamos começar do ponto honesto. O que aconteceu nos 52 minutos seguintes não foi uma destruição. Foi algo mais difícil e mais raro. Um desmonte." Yasmin fez perguntas. Não acusações, perguntas. "Quando você construiu a teoria de que a aparência indica pertencimento, o que a fundamentou? Quando humilhou alguém em público pela primeira vez, qual foi a reação dos colegas? Você ensinou outros funcionários a usar esse critério. Quantas pessoas foram tratadas dessa forma neste hotel nos últimos anos, sem que você soubesse ou sem que quisesse saber?" Khalid respondia, algumas vezes com defensividade que ia murchando à medida que as perguntas seguintes chegavam. Outras vezes com um silêncio que era mais revelador do que qualquer resposta. "O que mais me interessou", disse Yasmin a certa altura, apoiando o copo de chá sobre a mesa, "foi que você não veio em minha direção porque eu parecia uma ameaça. Veio porque eu parecia fácil. Há uma diferença importante entre as duas coisas." Khalid ficou em silêncio. "O segundo detalhe", ela continuou, "é que você não apenas me impediu de entrar. Você se certificou de que havia plateia. Isso não é julgamento profissional. Isso é teatro. E o público do teatro era a equipe que você lidera." Algo no rosto de Khalid Mansour, que havia passado a noite inteira construindo e demolindo defesas internas, finalmente cedeu. Não foi dramático. Foi pequeno. Uma contração nos músculos ao redor dos olhos, um enrijecimento da mandíbula que precedeu por 2 segundos a compreensão de que havia chegado ao fim de uma versão de si mesmo que havia durado décadas. "O que vai acontecer comigo?" perguntou ele. A voz havia voltado, mas diferente, mais fina. "Você vai ser transferido para o Zafira Aman", disse Yasmin. "Hotel de médio porte, 240 quartos. Você vai implementar lá, pessoalmente, o protocolo que vai assinar aqui esta manhã e que vai se tornar obrigatório em todos os 47 hotéis do grupo em 12 países. Ela abriu a mochila e retirou um documento de 6 páginas. "Não é punição. É a consequência mais lógica. A pessoa que criou o problema é a mais qualificada para entender na prática como consertá-lo." Khalid olhou para o documento, depois para ela. "Por que não simplesmente me demitiu?" Yasmin considerou a pergunta com o tempo que merecia. "Porque demissão seria o fim da história, e eu não estou interessada no fim da sua história." Ela pausou. "Estou interessada no que acontece depois." Nadia Hassan foi convocada à sala de Yasmin às 11 horas da mesma manhã. Chegou com uma expressão de quem espera ouvir que havia feito algo errado, o reflexo de quem passou meses trabalhando sob uma liderança que tornava o erro sempre mais provável do que o acerto. Ficou de pé à entrada, a pasta contra o peito como um escudo improvisado. "Pode sentar", disse Yasmin. Nadia sentou. "Você virou o rosto quando ele fez o gesto em direção à minha mochila", disse Yasmin. Não sorriu, não participou, virou o rosto. Uma pausa. "Por que fez isso?" Nadia ficou em silêncio por um momento. Depois respondeu com uma honestidade que claramente a surpreendeu a si mesma, porque parecia errado, e eu não tinha coragem suficiente para dizer isso em voz alta. Yasmin assentiu. "A carta de promoção está no RH", disse ela. "Você assume a coordenação de atendimento VIP a partir de segunda-feira. A razão está escrita explicitamente no documento, porque você escolheu naquele segundo não participar da crueldade." Uma pausa.
Coragem suficiente para fazer isso na frente do seu chefe é exatamente o tipo de julgamento que eu preciso nessa função. Nádia saiu da sala com os olhos vermelhos, não de tristeza. Nos 6 meses seguintes, o protocolo de dignidade do Zafira Group tornou-se objeto de estudo em 2 escolas de hotelaria na Europa. Não porque fosse revolucionário nas suas regras, era na essência simples. Todo hóspede que entrar por qualquer porta de qualquer propriedade do grupo deve ser tratado com idêntica cortesia, independentemente de aparência, idioma, vestimenta ou comportamento, até que haja razão objetiva e documentada para agir de outra forma. O que tornou o protocolo notável foi a origem declarada na própria documentação oficial. Nasceu de uma falha, num lobby de mármore de Carrara, numa tarde de terça-feira em que a pessoa responsável pelo hotel tentou impedir a entrada de sua própria proprietária. Khalid Mansour implementou o protocolo no Zafira Aman, com uma meticulosidade que os gerentes regionais descreveram nos relatórios como inesperada. 3 meses após a transferência, a satisfação dos hóspedes no hotel havia subido 11 pontos percentuais. Num relatório interno, sem saber que Yasmin leria pessoalmente, ele escreveu uma única linha que ela sublinharia a lápis. Descobri que é possível ter padrão sem usar o padrão como arma. 6 meses após aquela tarde de terça-feira, Yasmin Al-Rashid deu à luz uma menina saudável num hospital de Dubai. Nomeou-a Karama, que em árabe significa dignidade. A notícia circulou internamente por todos os 47 hotéis do grupo, porque Farouk Al-Sayed, comovido por uma razão que não soube articular completamente num e-mail, a enviou para toda a liderança com o assunto. A filha da doutora Yasmin nasceu hoje. Quando Yasmin voltou ao Grand Zafira pela primeira vez após o parto 3 meses depois, numa manhã de quinta-feira, com a mesma mochila de couro desgastado e uma abaia igualmente simples, entrou pelas portas automáticas de vidro e encontrou no saguão a equipe do turno levantada, não por protocolo. O protocolo não previa isso. Levantaram porque haviam aprendido, naquela tarde inesquecível de terça-feira, algo que nenhum treinamento formal teria conseguido ensinar com a mesma precisão: que a pessoa mais poderosa da sala raramente é a que mais faz barulho, que verdadeira nobreza não precisa de bordados dourados para ser reconhecida, e que dignidade, caramba, não é aquilo que se concede a quem parece merecer. É aquilo que se deve a qualquer ser humano que atravessa uma porta.